A partir de 17 de Tammuz, nós entramos num período de luto que vai culminar com o Tisha B'Av, o 9 de Av, que é a data onde relembramos a destruição, entre outras fatalidades do povo de Israel, a destruição dos 2 templos sagrados, em épocas diferentes, mas exatamente na mesma data. Quando Deus se irou com o povo de Israel, ele jogou a sua ira no templo, simbolizando o aspecto físico e material da estrutura do edifício, que era composta de pedras, madeiras, etc. E o povo foi poupado. Por isso, por um lado, nós nos enlutamos pela perda do templo. O principal aspecto do templo era a presença divina que se revelava por meio de 10 milagres diários. E quando o templo foi destruído, foi o começo do exílio. O exílio da diáspora, da dispersão física e geográfica do povo de Israel pelos 4 ventos do mundo. Esse exílio não se reflete somente no aspecto físico, mas principalmente no aspecto espiritual. Deus, entre aspas, se ocultou um pouco mais do mundo. E ele também se colocou numa situação de, entre aspas, exílio. Particularmente, uma revelação específica de Deus chamada de Shekinah, que significa a presença divina. Ela se encontrava revelada dentro do templo. Quando o povo de Israel foi disperso pelos 4 cantos do mundo, ele perdeu a sua unidade nacional e boa parte dos preceitos bíblicos da Torá, das mitzvot, podem ser cumpridos somente na terra de Israel com a presença do templo. Aliás, muitos desses preceitos eram práticas diárias e periódicas do próprio trabalho sagrado do templo, particularmente as oferendas e sacrifícios no altar do templo. Tudo isso nós perdemos com o início do exílio. Consta no Talmud que aquele que não presencia a reconstrução do templo em sua geração é como se tivesse participado e presenciado a destruição do templo nessa mesma geração. Em geral, existe uma orientação de que devemos nos restringir mais em relação ao espírito efusivo nesse período que é de maior introspecção. Pelas falhas do povo de Israel, o templo foi destruído, e igualmente como antídoto pelas qualidades e pelas virtudes do mesmo povo, ele haverá de ser reconstruído. O primeiro templo foi destruído pelas falhas de idolatria, homicídios e relações sexuais proibidas. O segundo templo, o pessoal era mais religioso. Não havia esse tipo de falha, mas houve uma falha pior ainda, que era a falta de amor ao próximo, era o ódio gratuito e injustificado. O egocentrismo pode fazer com que uma pessoa hostilize qualquer outra pessoa que não seja ela própria, devido ao amor próprio exacerbado, dentro de um orgulho prejudicial à pessoa e principalmente aquele que a cercam. Parafraseando os sábios, que o antídoto para o ódio gratuito e injustificado é o amor gratuito e injustificado. Está escrito na Torá: ame a teu próximo como a ti mesmo. Qual é a medida, qual é a dosagem desse amor? Qual é o parâmetro referencial de comparação para praticarmos o preceito de amor ao próximo? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas nós estamos numa geração que devemos fazer sacrifícios, autossacrifícios pelo amor ao próximo, a tal ponto de termos que amar ao próximo muitas vezes mais do que a nós mesmos.
Esse é o espírito de autossacrifício para fazer o bem para o próximo, para beneficiá-lo. E esse é o antídoto segundo o qual o templo será reconstruído por causa de um amor até as últimas consequências. Nesse período, é um período, segundo outros círculos religiosos, de luto, mas há uma tradição racídica, como consta na Halahá, na lei judaica. Quando se trata do mês de Adar, que é o mês de intensa alegria, que culmina com a festa de Purim, está escrito na lei judaica, quando adentramos o mês de Purim, acrescentamos em alegria. E no final de Tammuz, e particularmente na entrada no mês de Av, consta na Halahá, quando se adentra o mês de Av, então diminuímos em alegria. A tradição racídica põe uma vírgula nessa afirmativa da lei judaica. Quando entramos nesse período de introspecção, particularmente o mês de Av, diminuímos, vírgula, em alegria, em um estado genuíno, original e completo de alegria. Não podemos diminuir a alegria, nós podemos diminuir outros aspectos que nos causam restrições para que possamos refletir mais sobre o passado, mudarmos as nossas atitudes no presente, de forma que possamos garantir num futuro eminente, num futuro próximo, a qualquer momento, a tão almejada Geulah, redenção. Diminuímos, vírgula, em alegria, em um estado constante, contínuo de alegria, e aumentamos o bem, aumentamos os aspectos positivos das mitzvot, dos preceitos envolvendo o amor ao próximo e o benefício do próximo. A melhor forma de demonstrarmos que amamos o próximo não é simplesmente com sentimento, com estado de espírito, mas com providências práticas, ao beneficiarmos, ajudarmos a solucionar os problemas da vida do próximo, facilitarmos a vida sofrida daqueles que nos rodeiam. Dessa forma, então, nós vamos estar propiciando um nível espiritual tal que haverá de desencadear a tão almejada redenção. E com atos de bondade e solidariedade humana, haveremos a qualquer momento presenciar a reconstrução do templo. No caso, o terceiro templo, esse será indestrutível.